Rede Gesla de Televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Gesla. Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão. Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Gesla. Olá, esta é a Rede Gesla de Televisão e você está vendo TV com Júnior Gesla na segunda temporada do nosso podcast. Sejam bem-vindos a mais uma temporada por aqui. Estamos começando para falar sobre assuntos quentes da TV brasileira, trazer também a memória, a história do que acontece nessa nossa paixão em comum que é a TV brasileira. Você que vai nos acompanhando aqui pelo YouTube já está percebendo o nosso novo cenário, já vou explicar um pouco mais para frente. Você que está com a gente pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, você que estiver por outra plataforma também seja muito bem-vindo à segunda temporada do Vendo TV com Júnior Gesla. Sempre uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar um pouco dessa história e poder falar sobre histórias tão encantadoras como é o caso de hoje, em que vamos falar sobre Pantanal. Meus tópicos para vocês aqui hoje, tá? Para vocês já saberem do que vamos falar do próprio Benedito Rui Barbosa, da maneira com que ele conduz essa novela, né? A inviabilidade técnica também que aconteceu lá no início das gravações. A gente vai falar também sobre a versão inicial, né, o barulho que ela fez no Brasil inteiro e também o que esperar dessa nova temporada que vem aí agora na Globo em 2022. Já está aqui na nossa tela para você que está vendo TV com Júnior Gesla neste momento. E para explicar nosso novo cenário, é isso, né? É uma sala de casa, estamos aqui com uma saudosa TV de tubo, né? A TV de tubo já um pouco mais moderna, é aquela TV com a tela plana, né? Então colocou o braço aqui do lado, ó, arrepia o braço, é aquela coisa que você que acompanha a TV há muito tempo já sabe como é que funciona. Deixa eu já ajustar aqui, ó, para ver se você consegue ver a imagem melhor, mas estamos aí com uma TV sintonizada e com essa personalização aí de cada momento do Vendo TV com Júnior Gesla. Vamos pro nosso papo então sobre Pantanal, essa novela que vai recomeçar na Globo agora em 2022 e a gente vai trazendo para vocês esses momentos importantes aí, marcantes da novela. Para começar, falar sobre a história de Pantanal e como o Benedito Rui Barbosa tentou levar essa novela para a Globo lá nos anos 80 ainda. Ele escreve a sinopse de Amor Pantaneiro, se não me engano, né, Nobari, ou enfim, ele traz essa primeira ideia de sinopse para Pantanal lá em 83 e leva para a Globo. O Benedito era um autor muito forte de novela das 6, né? Novelas das 6 era com ele mesmo. Então, nas novelas das 6, a gente tinha o Benedito muito forte ali com Meu Pedacinho de Chão, Cabocla, também a gente teve Paraíso, a primeira versão lá na Globo. O Benedito já tinha se consolidado nesse horário das 18, né? E Pantanal era uma novela que demandava um custo de produção inicial já muito alto, que a Globo não quis bancar naquele primeiro momento. E aí o Benedito ficou com essa novela na cabeça, conversava muito com o Sérgio Reis, com o Almir Sater, quando ele visitava o Pantanal, sobre o quanto era possível e necessário fazer uma novela por lá, né? Era o que ele dizia muito, que era preciso fazer uma novela no Pantanal. E aí a gente tem essa tentativa do Benedito de levar a Pantanal para a Globo vai se passando por quase 7 anos, né? O que a Globo dizia na época é que existia uma inviabilidade técnica de fazer Pantanal, porque era muito caro levar todo o equipamento, todo o ferramental da Globo para a região ali do Mato Grosso do Sul, né? Enfim, do Pantanal de uma forma geral, e era muito difícil fazer isso e se tornaria uma novela muito cara, ao que a Globo ia recusando essa sinopse aí do Benedito. Inclusive, eles viajaram lá para a região na época para tentar ver a viabilidade técnica, ver o que seria possível fazer e não foi possível tornar viável essa história de Pantanal e levar a novela para lá. Bom, dito isso então, a gente teve a proposta da Manchete lá em 1990 de fazer essa viabilidade, de transformar a Pantanal numa novela viável mesmo, né? E foi ali que o Benedito conseguiu brilhar os olhos e ver a possibilidade de fazer a novela de fato acontecer. Dito isso, a Manchete fez toda a questão de logística, realmente disponibilizou aquilo que era necessário de levar para o Pantanal e deslocou praticamente o elenco inteiro da emissora, o elenco inteiro que estaria à disposição para fazer a novela, para morar no Pantanal praticamente. A Cristiana Oliveira falava na época, né? Olha aí ela com o Jove na primeira versão, com o Marcos Winter. Então,
ela falava dessa questão de eles irem e ficarem 9 dias lá no Pantanal direto e depois voltarem pro Rio de Janeiro para fazer estúdio, fazer alguma coisa assim, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Porque a Cristiana Oliveira, eu encontrei essa semana, inclusive fiz essa pesquisa para trazer aqui para vocês. A Cristiana fez o Roda Viva lá em 1990 e essa edição do Roda Viva ela tá no YouTube, tá disponível lá, com toda o contexto da época, né? Com todo o contexto da época e as perguntas dos entrevistadores muito focadas na Cristiana, que despontava como uma estrela nacional. Então quem quer entender o momento de Pantanal em 1990, é muito legal assistir essa entrevista da Cristiana Oliveira no Roda Viva, porque ali ela fala no real time, enquanto ela tá, de fato, gravando a novela, indo pro Pantanal toda semana, fazendo externa nos estúdios da Manchete lá no Rio, né? Então tem todo esse encantamento aí da novela junto durante esse período e durante essa entrevista que a Cristiana fala ali. Então ela compartilha muito com um olhar muito em cima daquele tempo, né? Como é que é a vivência dela no Pantanal. A repercussão da novela na época foi um negócio impressionante. A repercussão principalmente também na própria mídia especializada, né, na mídia de televisão. Tem uma capa da Veja que é inesquecível, que tem ali o sucesso de Pantanal e tal. Os jornais repercutindo muito porque, afinal de contas, já nos anos 90 a Globo já era totalmente consolidada na dramaturgia e nada que era feito fora de lá tinha uma repercussão muito impressionante assim. E Pantanal fura essa bolha. Pantanal consegue fazer esse acontecimento de fazer a Globo perder na audiência por vários dias, por vários momentos. Na época, a novela das 8 da Globo, que ainda era 8h30 da noite, por ali, né? A novela das 8 era Araponga, né? E Araponga teve Perdão, a novela das 8 que fazia sucesso na época era Rainha da Sucata, que dava 70 pontos de audiência. Imagina isso para os números de hoje, para as possibilidades de hoje, né? A Rainha da Sucata dando 70 e Pantanal dando 40 pontos de média é um negócio completamente fora da realidade para hoje. Mas a Globo colocou no ar Araponga, né, que era uma novela do Lauro César Muniz, que tinha uma questão, era basicamente assim uma trama de detetive, mais ou menos, para prender a audiência. Não conseguiu ser um grande sucesso, mas conseguiu dar uma freada no crescimento de Pantanal, né? Pantanal continuava conseguindo bater, inclusive, essa novela em alguns dias, mas conseguiu dar uma freada no crescimento que era exponencial ali de Pantanal naquela época que estava sendo ali exibida de março de 90, não, de agosto de 90? Quando é que terminou? Foi em dezembro, né? Não, acho que a estreia é em março e o final é em dezembro de 90 mesmo. E aí... a própria Globo fez muita crítica a Pantanal naquele momento. Porque ali a gente viu o que aconteceu no sentido de uma novela dar muito certo fora da Globo, e sendo que ela tinha sido oferecida para a própria Globo, né? Então a maneira com que se conduziu o assunto dentro da Globo, e quando a Globo era perguntada sobre o que achava de Pantanal, a crítica sempre vinha muito forte. As questões da nudez, por exemplo, né, que eram muito frequentes ali na novela, e tinham essa pegada, né, de muito erotismo, de muita sensualidade Pantanal, e as novelas da Manchete em geral tentavam angariar público também se utilizando muito desse recurso, né, da nudez nas novelas, e Pantanal não fugia disso. Mas assim, era uma crítica pra Pantanal principalmente muito vaga, porque Pantanal ia muito além da nudez, ia muito além dessas questões iniciais aí. E quando eu falo que era uma crítica muito rasa, é porque Pantanal tinha outros elementos ali que realmente faziam muita diferença numa novela daquela época e que justificam muito o que foi o sucesso da novela do Benedito lá na Manchete, né? Temos algumas questões aqui importantes e eu listei 2 pontos cruciais. Um deles é a nova linguagem que o Jaime Monjardim consegue colocar na dramaturgia brasileira, né? Pantanal é um marco ali de antes e depois, porque era uma novela meditativa praticamente. Aqueles grandes planos sequência do Pantanal, fazendo ali aquela varredura pela região, mostrando o voo dos tuiuius, os rios, a travessia da boiada, por exemplo, né? Esse tipo de coisa era uma coisa que promovia uma contemplação no universo de novelas urbanas que a Globo tinha na época no ar, né? Então, essa coisa de conseguir
trazer para o telespectador no horário das 9h30 da noite, que era um horário em que a Globo já tinha encerrado as suas novelas, né? Na época a novela das 8 era 8h30, 9h30, se não me engano. Então o Pantanal entrava imediatamente depois e conseguia colocar o telespectador num estado de tranquilidade, principalmente, com uma trama muito forte, muito desenvolvida, que prendia muito interesse, ao mesmo tempo que tinha imagens encantadoras do Pantanal e da maneira com que se gravava isso naquela época, né? Então era uma novela de contemplação, uma novela super carregada nessas questões de imagens que faziam as pessoas relaxarem. Então eu acho que para aquela época, né, era muito importante, era muito interessante ter essa opção e foi o que cativou muitas pessoas em Pantanal naquela época. Se esse ritmo dessas imagens de 2, 3 minutos aí cruzando o Pantanal e tudo mais vão permanecer para agora, acredito que não. Acredito que seja muito difícil. Mas vamos ver qual vai ser a repercussão a partir de agora nessa nova versão que está aqui na tela, o logotipo que a gente acabou de ver. Muito bem, dito isso então, vamos na sequência aqui falando sobre as reprises, né? As reprises de Pantanal, elas não começaram, elas não chegaram somente lá no SBT, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Elas começaram já na própria Manchete em 91, e foi reprisada várias vezes depois, inclusive depois do final de Brida, né? Que foi aquela novela que teve 50 capítulos, terminou com o Eloy De Carlo, a voz padrão da Manchete, falando sobre o final da novela, e Pantanal entrou no ar e acabou afundando junto com a Manchete ali, foi a última reprise de Pantanal, foi junto com o final da Manchete e mostra o poder que essa novela tinha, né? A própria reprise, um ano depois da exibição original, já mostra também a força de mobilização que a história tinha. Então foi um sucesso tão estrondoso que a Manchete, por várias vezes, nos momentos de crise, que foram muitos, lançou mão de Pantanal para conseguir colocar um produto de qualidade ali na programação que já tivesse sido feito e que era praticamente um sucesso garantido, né? Então teve toda essa questão das reprises na Manchete já de 91 até 98, no momento que foi saindo do ar. Houveram tentativas também tão ousadas quanto Pantanal para seguir nessa linha e seguir com esse sucesso que a dramaturgia da Manchete alcançava em 1990, depois de um início promissor ali também, com Corpo Santo, Cananga do Japão, que foi onde a Cristiana Oliveira estreou em novelas também, e outras tentativas ali de novelas da Manchete que tiveram algum sucesso. Dona Beija também foi outro sucesso da Manchete e que já trazia essa linguagem audiovisual que a Manchete trouxe, unindo essas tramas mais épicas, né, em vários aspectos, tanto na questão de grandes lutas, né, de serem novelas que mostram grandes disputas, como também na questão do erotismo, que sempre foi muito forte, a sensualidade nas novelas da Manchete, e acontecia muito, né. Muito bem, dito isso então, depois de Pantanal, a Manchete tentou também ir para esse caminho mais épico, usando a natureza também, e usando a linguagem sertaneja para continuar fazendo sucesso, logo depois com Ana Raio e Zé Trovão, a história de Ana Raio e Zé Trovão, que foi com o Almir Sater, né, protagonizando ali com era a Ingra Liberato? Não, eu me esqueci o nome da atriz que fazia a Ana Raio. Mas enfim, tentaram fazer isso, foi uma novela caríssima e que deu metade dos pontos do que Pantanal deu na época. Era uma novela itinerante, né? Então a Manchete tentou manter aquele padrão de fazer o elenco rodar o Brasil, fazer o elenco ficar em loco nos locais da gravação ali e sentir aquele ambiente de uma forma muito forte. Não deu o mesmo resultado, foi mais cara que Pantanal, se eu não me engano, Ana Raio e Zé Trovão, e deu menos audiência. Então foi a primeira tentativa frustrada. Depois vem a Amazônia, que tinha mais ou menos a proposta de Pantanal e também passa por esse momento e aí é pior ainda do que... o desempenho é pior ainda do que Ana Raio e Zé Trovão, e aí de fato a Manchete não consegue o resultado que precisava e começa a afundar em mais uma das suas crises muito complicadas aí de reverter. Depois, né, já falamos então de todo esse ciclo de Pantanal na Manchete, da força que a novela teve lá na emissora dos Bloch, e aí quando a gente pensa que Pantanal tinha virado só uma lembrança na memória dos brasileiros, quem que entra em cena? A Globo? Não. O SBT, lá em 2008, utiliza Pantanal para fazer frente a Chamas da Vida na Record e também a própria Favorita na Globo, né? Com aquela propaganda clássica de depois de assistir a Favorita na Globo, coloque no SBT e assista Pantanal, né? Tanto que é uma polêmica muito grande essa exibição de Pantanal no SBT, por quê? Porque o Silvio Santos ele não fez a compra dos direitos totais da novela, de pagar os atores e tudo mais. Ele fez a compra da massa falida, das fitas da Manchete, e colocou para exibir a novela ali
no primeiro momento, né? Fez essa transição no primeiro momento ali também e exibiu Pantanal com um sucesso enorme para os padrões de 2008. O SBT dando 15 pontos, 16 pontos ali na faixa das 11 da noite. É algo muito expressivo, é algo muito grande, muito forte e que realmente fez a diferença. O Pantanal de novo estava ganhando a Globo em alguns dias, principalmente no enfrentamento com o Toma Lá da Cá nas terças, que estava em cartaz na Globo lá em 2008. E aí o SBT faz mais essa jogada aí, consegue realmente se assegurar naquele segundo lugar, disputar de igual para igual com as emissoras que estavam produzindo conteúdo inédito, que era o caso da Globo e o caso da Record. O que pra mim já é a primeira prova da força de Pantanal. Da força da trama de Pantanal, da maneira com que a novela consegue realmente ser atemporal, né? Uma história que sempre atrai o público, que sempre faz o público ficar vidrado, né? Sempre querendo assistir novamente, porque é uma história muito boa, muito bem contada, muito forte e com este elemento meditativo que eu tava falando pra vocês antes. Então são alguns dos motivos pelos quais acho que a novela fez sucesso também nessa segunda exibição aí no SBT. E aí quando a novela tá prestes a completar 30 anos da sua primeira exibição, começam alguns rumores. A Cristiana Oliveira, eu vi uma outra entrevista dela falando também, que ela viu que haviam algumas especulações sobre haver um remake de Pantanal já na exibição do SBT, né? Já na primeira exibição do SBT. Se eu não me engano, inclusive aqui na Rede Gessler de televisão, em algum momento eu falei sobre a Globo fazer um remake de Pantanal para o Globoplay, né? Então, tinha também essa perspectiva de haver um remake de Pantanal para o Globoplay já em 2019, né? E durante muito tempo ali, na década de 2010, se falou por vários momentos que poderia haver um remake de Pantanal. Dito isso, ali em 2020, no meio da pandemia, a Globo anuncia no Fantástico, com pompa e circunstância, que Pantanal seria refeita pela emissora como novela das 9. Então, no horário mais nobre possível que a Globo poderia colocar. E aí nós temos muitas coisas pra gente comentar a respeito disso. Depois de todo esse histórico que eu tentei fazer aqui pra vocês, de toda essa busca por motivos pra essa história ser tão refeita, tão lembrada, tão marcante em vários aspectos. Então, aquela crítica da Globo lá nos anos 90 e de muita gente de que a novela ela só tinha aquela audiência por conta da nudez das suas atrizes e de todo esse contexto de erotismo muito forte na novela, ela meio que é um pouco infundada. É claro que sempre que se coloca um elemento de sensualidade, esses elementos, como a nudez, por exemplo, são elementos que chamam muito a atenção e fazem com que as pessoas fiquem com a atenção presa. Mas se for só isso, se for somente isso, também não há uma garantia de sucesso. E Pantanal tem uma história que vai muito além do erotismo. É uma saga épica de uma família, né? Com várias fases, com uma história contada a partir de vários olhares, com personagens extremamente diferentes que se encontram e vão convergindo diante de alguma coisa, e com um elemento que é muito forte e que já está nas primeiras chamadas, que é a natureza. A natureza do Pantanal é algo que prende também a atenção. Então nós temos uma história boa, com elementos também de sensualidade, de erotismo, com também uma questão da natureza de uma forma geral, com tantos outros elementos, com o misticismo também que envolve a história, citando aí os exemplos do Velho do Rio e da Maria Marruá e a Juma também, que se transformam em onça quando ameaçadas. Esses elementos fantásticos no meio de um lugar que tem uma mística própria, fazem com que Pantanal também seja uma novela lembrada por essa questão, né? Por essa questão desses outros elementos também. Pra quem tá me ouvindo no Spotify, tive que dar uma parada, porque, né, o nosso DVD aqui que fica rodando as imagens, que não estão tão boas, vamos melhorar pra próxima edição, mas dá esse clima um pouco de ver TV junto comigo aqui, que é o que estamos trazendo nessa segunda temporada do Vendo TV com Junior Gessler. E aí, gente, então, falando sobre esse remake da Globo, já falei que é uma história boa, atemporal, que realmente tem uma pegada muito... que mostra o interior do Brasil, né? Mostra um estilo de vida mais simples, que traz uma tranquilidade, e que é algo que o Benedito sempre conseguiu fazer de uma forma muito forte nas suas novelas. Outra questão importante é de um cara chamado Marcos Viana, que já desde essa época faz um trabalho de trilha sonora, um trabalho musical inacreditável. A trilha sonora de Pantanal é outro elemento que não podia faltar nesse remake e não faltou. A gente já sabe que não vai faltar, né? Outro ponto aí que a gente tem que destacar
Porque o Marcos Viana, ele fez trilhas pro Clone, fez trilhas pra Casa das Sete Mulheres, fez a trilha de Ana Raia e Zé Trovão, fez a trilha de Pantanal, fez a trilha de tantas novelas da Globo marcantes depois de Pantanal. Eu não me lembro se antes ele tinha algum... Eita, vamos voltar aqui, porque temos que seguir aqui. Olha só o DVD me traindo, gente. Mas que tristeza. Muito bem, o Marcos Viana consegue fazer isso de uma maneira maravilhosa, né? Trazer esses elementos musicais casando com a novela de uma forma muito intensa. Pra quem não ouviu ainda, vai no Spotify e põe a trilha de Pantanal do Marcos Viana, lá de 1990. Ele tem trilhas pra floresta, ele tem trilha pra onça, ele tem trilha pra tantos elementos lúdicos, tantos elementos, e é uma coisa impressionante a maneira com que ele consegue traduzir a história da novela em música instrumental, né? E aí a chamada, a trilha da abertura, né, que é com o Sagrado Coração da Terra, que tem aqueles acordes clássicos, né, para começar, e que tem aquela letra tão forte, que tem uma parte que diz que é muito marcante, que fala os filhos dos nossos filhos verão, né? E traduz muito a saga dos Leôncio, depois passando também por essa história de amor entre Joventino e Juma, que é muito forte e que traz tantos elementos marcantes e inesquecíveis, né? Dito isso, estamos nós, né, sentados no sofá nas últimas semanas, quando a gente é impactado pela primeira chamada da novela, que justamente evoca tudo isso que eu trouxe até agora. Todos esses elementos, a coisa da natureza que já começa ali no início da chamada, com aquele violino cortante do Marcos Viana, trazendo os primeiros acordes de Pantanal, da música original, né? E trazendo os personagens tão inesquecíveis para o público brasileiro, como Juma Marruá, o próprio Zé Leôncio, Joventino, Maria Marruá também, e outros personagens que estão no imaginário do brasileiro de uma forma muito presente e muito parecida. Eu acho que foi ali que me pegou. E eu vou ser muito sincero com vocês, eu não conheço a história de Pantanal inteira. Eu sei mais ou menos por cima. Eu assisti trechos da novela do SBT em 2008, poucas partes, alguma coisa na internet, talvez. Assisti também, me lembro que em 2008 eu estudava à noite, estava no 3º ano do ensino médio, e essa memória, ela ajuda a explicar um pouco o hábito do público, né? Eu passava as casas dos meus colegas que iam desembarcando do ônibus, ali 11h30 da noite, eu olhava pela janela nos dias de verão e tava... Praticamente todas as casas tinham as mães dos colegas assistindo Pantanal, as famílias assistindo Pantanal ali no SBT. Então é uma novela que consegue angariar os mais variados tipos de público. E pra Globo fazer desse um fenômeno novamente na TV brasileira, tem todos os elementos. É preciso conectar com o público jovem, então ter uma narrativa talvez um pouco mais ágil do que em 1990. É preciso também ter essa conexão com o público saudosista que vai querer rever a novela e provavelmente vai achar muito defeito porque vai comparar o tempo todo, né? Mas agradar esse público também que quer reassistir a novela agora nesse estilo diferente. Temos também a questão de preservar essa trilha sonora e preservar as imagens, o encantamento e essa sensação permanente de paz fora das cenas que Pantanal de 1990 trazia. Eu acho que nos tempos que a gente está vivendo, diante de tanta dificuldade, de tanta coisa ruim que a gente vê no dia a dia, uma novela com um ritmo um pouco mais lento e que conecte com a natureza, que tenha essa conexão com o natural, com o dia a dia no interior, no silêncio, nesse tipo de coisa, se for bem explorada, se for explorada da forma que a Globo sabe fazer novela, pode ser novamente um grande hit e um grande potencial comercial também para a Globo exportar isso para outros países, porque a versão de 90 foi muito exportada para outros países. A questão dos atores também que fizeram a primeira versão refazendo agora a novela é algo muito impactante, né? O Marcos Palmeira, que fez o Tadeu na primeira versão, e que é um cara que é muito conectado com a natureza, né? Fazer o Zé Leôncio agora, certamente deve ser muito emocionante. Almir Sater tá de volta também. Esses elementos do sertanejo também, que na primeira versão foram feitos pelo Sérgio Reis e pelo Almir, e que agora são feitos pelo filho do Almir, e eu me esqueci agora o nome do cantor, ator que vai fazer o papel que o Sérgio Reis fez na primeira versão. Acho que também são elementos que podem prender muito a atenção do público. É um clássico,
todo cuidado com um clássico é pouco na hora de refazer, porque existe uma preocupação de fazer o público entender que é uma homenagem para a novela de 90. É claro que vai ser diferente, tem pontos diferentes, questões que avançaram, questões que a gente já superou, sociais inclusive, né, que vão ter que ser reescritas, mas é importante preservar a essência de Pantanal. Se for preservada a essência de Pantanal, eu acho, e aqui eu posso estar fazendo uma aposta arriscada, mas eu acho que a gente tem um potencial muito, muito grande de ter um novo hit aí para levantar esse horário das 8 que tem tido tanta dificuldade na Globo aí já há alguns anos, né? Inclusive com as reprises dando mais audiência do que novelas originais durante o período da pandemia. E também, por fim, eu acho que a gente tem aí uma questão que é a Globo se reparando de um erro estratégico do passado, né? De ter negado uma novela que claramente tinha cara de hit, tinha cara de conexão com o público brasileiro, né? E que o Benedito leva pra Manchete, e a Manchete corajosamente produz, coloca grana, leva os atores pra lá. Nessa entrevista da Cristiana Oliveira no Roda Viva, que eu assisti pra poder conversar aqui com vocês, ela fala muito sobre essa questão de ser muito diferente, de ser uma linguagem cinematográfica praticamente, né? Plano sequência meio direto ali, levando todos os elementos, indo atrás dos personagens, fazendo aquela vivência real ali que o cinema faz, só que pra uma novela, né? Grandes planos sequência mostrando a beleza do Pantanal, que na época era uma região completamente desconhecida do Brasil, né? Então, esses elementos todos que o Benedito colocou na primeira temporada eram novidade naquele momento. Hoje não são mais, mas eu acho que ainda são agradáveis pra gente, se a gente pensar numa maneira de colocar isso no ar que evoque essa paz, que evoque essa tranquilidade, que lembre esses lugares tão bonitos que o Brasil tem e a maneira com que as pessoas se conectam com esse lugar e principalmente que se conectam com essa história. Eu acho que o saudosismo, e aqui eu posso estar apostando muito alto, o saudosismo talvez seja o grande trunfo de Pantanal. Eu acho que tem uma grande chance disso. Porque, de novo, eu não assisti a primeira versão completa em nenhum momento. Eu assisti trechos, eu assisti momentos, e dá pra ver que os momentos que eu assisti me fizeram arrepiar vendo a primeira chamada. A primeira chamada de Pantanal pra mim foi totalmente arrepiante. Pra quem gosta de TV, pra quem gosta de história de TV, como eu e você que tá aí do outro lado, é certamente um grande momento, e todos nós estaremos muito atentos lá no dia 28 de março para acompanhar o início dessa nova saga de Pantanal aí agora na tela da Globo, se retratando de um erro estratégico e histórico de ter recusado essa trama lá nos anos 80 e ter visto a Manchete assustar bastante aquela longa distância de audiência que a Globo tinha já nos anos 90 com as suas novelas. Então vamos ver o que vem por aí. Tô muito ansioso pelos primeiros capítulos e por acompanhar essa história de perto, de fato, para ver a atuação da Alanis Gillen, que eu acho que já pelo que a gente viu até agora, tá muito parecida com a Cristiana Oliveira, e também outros personagens ali que você vê que estão se colocando naquele lugar que os precursores, né, de Pantanal de 1990 fizeram na Manchete e fizeram com que a Manchete ganhasse muita grana e conseguisse retardar aí o seu término precoce antes dos anos 2000. A TV dos anos 2000 acabou nos deixando, né? Então é isso, minha gente. Este foi o primeiro episódio desta segunda temporada do Vendo TV com o Júnior Guesla. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um like e um comentário, é muito importante para você receber todo o conteúdo por aqui. Um grande beijo para vocês, a gente volta na semana que vem com mais um episódio de Vendo TV com o Júnior Guesla e a gente vai ficando por aqui. Deixem aqui embaixo nos comentários pra gente... Deixem aqui embaixo nos comentários pra gente debater o que vocês acham dessa nova versão. Eu dei uma cotovelada aqui na tela, mas tá tudo bem com o Juventino aqui que me acompanha, você que está junto conosco nas imagens está vendo isso aí. Vamos tentar corrigir também esses problemas de imagem pra semana que vem. TV de LED pode ter esses problemas, né? Tela de LED, tela plana, chama isso aqui, né? Mas é o velho e famoso baú, ó. Dá pra ouvir pelo barulho aqui atrás que estamos com uma TV... TV raiz, aquela TV que a gente assistia na casa da avó. Muito bem, meus amigos, um beijo pra vocês, até semana que vem, sigam na Rede Guesla, tem muita coisa legal por aqui, tem resenha televisiva, tem muita coisa boa pra você que gosta de televisão. Um beijo e até a próxima, valeu! Vendo TV com Júnior Guesla.